Quero aqui, meu Senhor, apresentar a minha filha, a tua serva. Deus, usa ela com autoridade, intrepidez do teu Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que ela fale à tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Oramos e a apresentamos diante do Senhor em um nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos poderão tomar os vossos assentos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Enquanto os irmãos procuram, gostaria aqui de expressar a minha gratidão primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor. Inclusive, pastor, seja bem-vindo de volta, viu? Ao senhor, à sua família, que Deus abençoe. Ao meu líder, irmão Maico, que Deus possa abençoar a vida do senhor e de sua família. Obrigado pela confiança. E, meus irmãos, eu achei que eu não ia ficar tão nervosa, mas agora que eu estou aqui, a ficha caiu. É a primeira vez que eu estou dando a palavra oficial. Então eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, compreensão, amém? Amém. Aleluia. Quem achou diz amém? 1 Coríntios, capítulo 12. Eu peço aos irmãos um pouco de paciência, porque estaremos fazendo uma leitura um tanto extensa, porque estaremos lendo logo em seguida o capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode olhar para a mão e dizer, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode olhar para os pés e dizer, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os outros membros padecem junto com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas, doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Por acaso interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13, Paulo continua dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um tino que tinge. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada eu seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não procura
não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falhará, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência sumirá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava, sentia e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas um dia veremos face a face. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, depois disso, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três permanecem, mas de todos, o maior é o amor. Amém? Uma leitura um tanto extensa, eu peço perdão aos irmãos, eu tentei resumir o máximo que eu pude. Igreja, eu tentei muito mesmo falar de outro assunto, até da fé, tentei falar de fé, de outras coisas, mas quando eu li essa passagem, quando eu li esses textos, tocou muito forte no meu coração. E eu senti um arder dentro de mim. Tanto que hoje na EBD, a palavra foi mais ou menos voltada para isso. Com a irmã Doriana também falamos um pouco sobre os dons espirituais. E creio que todos os irmãos, a maioria dos irmãos conhecem ambos os textos que eu acabei de ler. Onde Paulo dedica o texto, o capítulo de número 12, para a igreja de Corinto, falando acerca dos dons espirituais, falando acerca da briga que estava havendo, da arrogância, da soberba que estava havendo entre os irmãos. Os irmãos de Corinto usavam os dons espirituais de uma forma para competir um entre os outros, o que estava causando discórdia no meio da igreja. E o capítulo 13 é onde ele mostra um caminho mais excelente, que é o amor. Ele mostra a suprema excelência do amor, e esse capítulo toca fortemente no meu coração. E ao observar esses dois textos, eu gostaria de tematizar a minha fala com dois temas pequenos que são eles. O primeiro, que se baseia no capítulo 12, que é a competição que separa. E no capítulo 13, o outro tema vem, o amor que restitui. A competição que separa. No capítulo 2 de 1 Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto por usarem os dons espirituais de forma competitiva, o que estava causando entre eles briga, discórdia e o sentimento de se sentirem maiores uns com os outros. E olhando esse capítulo, nós podemos observar muito bem que se baseia, que se assimila muito no que estamos vivendo nos dias de hoje. Infelizmente, hoje em dia, nas igrejas afora, nós vemos muito isso, competição, nós vemos muito brigas que não eram para haver. A Bíblia vai nos ensinar que os dons espirituais foram deixados por Deus para a edificação da igreja, não para destruí-las. Por quanto tempo mais nós, eu, você, nós igreja, vamos deixar a soberba e o orgulho destruir a nós mesmos, acabar com a nossa essência, acabar com a nossa união? A união é a coisa mais forte que pode existir dentro de uma igreja, porque Paulo está dizendo, do que adianta você ter o conhecimento de toda a ciência, Para quem não sabe, a ciência é um universo tão vasto que, para ser explicada, ela precisa ser reduzida. Matemática, química, física, biologia, economia, tudo isso daí envolve ciência, uma parte dela. E Paulo está dizendo bem assim, você pode ser um doutor, você pode ser um médico, um advogado, você pode saber de tudo isso daí. Se você olhar para o seu irmão do lado e você não sentir o amor que Deus sentiu por ele, você não é nada. Você não é ninguém. Então, por quê? Por que com um exemplo tão maravilhoso que Paulo nos deu, com um exemplo tão maravilhoso que Jesus nos deu, por que estamos nos esquecendo dessa essência? Por quanto tempo mais vamos nos destruir a nós mesmos e aos que estão de fora? A discórdia dentro da igreja não destrói só nós, e sim os de fora. É muito triste. Eu, como aluna de escola, já escutei muito aqui no Brasil pessoas jovens chegarem para mim e falar, Vanessa, desculpa, mas eu não sinto vontade de voltar para a igreja. Pessoas que nem chegaram a congregar, mas entraram aqui dentro e disseram, Vanessa, eu fui lá buscando Jesus, mas eu não sei, o povo daquela igreja, eles
era muita competição entre eles. Eu estava com medo, porque eles julgam a si mesmo. Imagina eu que sou de fora. Imagina eu que nunca tive Jesus na minha vida. O que vão pensar de mim? Igreja, isso ardeu dentro do meu coração de uma forma que a minha cara de vergonha naquele momento foi tão indescritível que eu só podia falar uma coisa: me desculpa, me perdoa se a igreja te magoou, mas você não vai por causa da igreja, você vai por causa de Jesus. Tá bom? Jesus nunca vai te magoar. Então, igreja, o que eu quero falar aqui nessa manhã é o quanto nós precisamos abrir os nossos olhos em meio a isso. Nós precisamos, como que nós vamos chegar lá fora, convidar alguém para dentro da igreja? Como que nós vamos espalhar o evangelho para pessoas que estão necessitadas? Como que vamos resgatar os perdidos lá fora se nós, cristãos, estamos nos perdendo aqui dentro? Quanto tempo vamos deixar isso acontecer? Mas graças ao meu Deus, o apóstolo Paulo nos ensina, ele nos mostra uma maneira melhor de lidarmos com isso, que é mostrada no capítulo 13, que me emociona profundamente. Logo no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E depois disso, podemos ver o quanto ele mostra a suprema excelência do amor. Igreja, nós precisamos voltar com esse amor. Não vamos nos esquecer mais, vamos nos recordar. Porque se você está aqui, é porque um dia um Deus lá do céu, poderoso, olhou para baixo na terra e disse: eu vou enviar o meu filho unigênito. Você pai, você mãe, você que tem filhos, você ama os seus filhos, você daria tudo para proteger os seus filhos. Mas o nosso Deus, por amor, Ele deu o seu filho por nós, o seu único filho. E não foi por pessoas perfeitas. Se fosse por pessoas merecedoras, dava até de entender. Mas não, Jesus era perfeito. Jesus estava lá no céu, reinando. E Deus olhou para Jesus, viu o seu filho, sabia o tanto que ele ia sofrer. Igreja, a ciência explica que Jesus suou sangue. Isso é de uma maneira tão sofredora que eu nunca escutei um homem que suou sangue. E Jesus suou sangue, ele transpirou sangue. Imagina a tristeza que Jesus sentiu. Imagina a tristeza que Deus estava lá do céu olhando o seu filho sofrer isso por mim e por você. Para hoje nós estamos expulsando pessoas da igreja, não com palavras assim, não tipo saia daqui, não, mas com nossas atitudes, com o nosso testemunho. Você não é crente só aqui dentro, você tem que ser crente em todos os lugares. Você precisa espalhar o amor de Deus em todos os lugares. Só para vocês verem o tanto que Paulo enfatiza o quanto o amor é poderoso. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a justiça, mas sim com a verdade. Vocês veem o quanto que Paulo nos explica, nos deixa lícito o quanto o amor é importante na vida de um cristão. A fé, ela é de uma extrema importância que é citada na Bíblia. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: mova-se daqui e vá para lá. Ele irá. Mas Paulo está dizendo, se você tiver essa fé e não tiver amor, nada seria. Então, igreja, quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos nos importar de verdade com as vidas que estão lá fora? Quando que nós vamos deixar de facilitar para o inimigo? Por que tem tantas pessoas lá fora buscando Jesus? Porque os da igreja estão preocupados demais, lutando um entre si. Os dons espirituais são uma maravilha. Quem canta lindamente, quem prega lindamente, tem aquele que ensina, aquele que ministra. Deus está dizendo, Paulo está dizendo bem aqui, Deus falou através de Paulo bem aqui: eu dei um dom para cada um. Por que vocês estão brigando entre si? Deus separou uns para pastores, Deus separou um para os doutores, um para ministrar, um para ensinar, um para curar, orar. Por que estamos lutando entre nós mesmos? Há tantos dons, porque não importa quem canta melhor, quem prega melhor, quem fala mais bonito, quem fala com mais diligência, não importa isso, porque o que adianta nós falarmos com diligência, sendo que o princípio de tudo estamos nos esquecendo. Semana que vem vai ter congresso de missões. Todos os anos temos congresso de missões, todos os meses nós temos as bandeirinhas aqui, ó. Se lembramos das pessoas que estão, as crianças, os jovens que estão morrendo sem Jesus.
Mas qual é o primeiro passo que temos que tomar? É consertar aqui dentro. Então, igreja, que possamos nos unir novamente, que possamos segurar as mãos dos nossos companheiros, dobrar os nossos joelhos, e assim como Paulo falou no capítulo 12, dizendo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, os outros se regozijam com ele. Se um está caindo, você não aponta o dedo para ele, você não ri dele, você não julga, mas você se coloca no lugar dele, estende a mão e fala, meu amigo, vamos caminhar, vamos chegar no céu junto, vamos atrair mais pessoas para Jesus. O mundo não está para brincadeira. O inferno não quer saber se um canta melhor, se o outro fala melhor. O inferno quer destruir as nossas vidas. Não deixe o inimigo te usar assim como ele usou Pedro. O inimigo usou Pedro. Você acha que ele não consegue usar você se você não der lugar? Igreja, vamos fechar as brechas, vamos orar juntos, vamos nos apoiar, porque nós temos um inimigo em comum. Então vamos juntar as nossas forças, orar, e vamos resgatar as almas que estão lá fora. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos nos lembrar do amor tão magnífico que foi capaz de entregar o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, eu vim aqui com um só objetivo, que foi lembrar vocês. É a minha primeira pregação, eu não consigo falar muito, mas eu creio que você que está aqui com o seu coração aquebrantado, você vai chegar na sua casa e você vai pedir misericórdia a Deus. Nós precisamos nos voltar para o amor, igreja. Nós precisamos parar de nos destruirmos aqui dentro, destruir os que estão lá fora querendo entrar. Às vezes você se pergunta, mas por quê? Por que está tão difícil as pessoas querem aceitar Jesus? Sabe por que está difícil as pessoas querem aceitar Jesus? Porque estão olhando para nós, baseando Jesus a nós. Não envergonhe o nome de Jesus, porque Jesus é tão maravilhoso, Ele quer você, Ele quis você sendo imperfeito, você sendo falho e pecador. Ele quis você para anunciar as maravilhas do amor dele lá fora. Precisamos saber das maravilhas do amor de Cristo aqui dentro e lá fora. Então que nós possamos juntar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos e juntos lutar como um corpo, como membros que estão unidos. Pode por acaso um corpo andar sem as pernas, pode por acaso um corpo pensar sem a cabeça ou viver sem o coração, pode por 1 milésimo de segundo o corpo ficar em pé sem os seus ossos. Não pode, igreja, não pode. Cristo é o corpo e nós somos os membros, amém? Queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Eu gostaria de orar com vocês. Igreja, fechem os seus olhos e orem com fervor ao Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos voltar ao amor de Cristo. Segure a mão desse irmão que está do seu lado. Pense com ele, meu irmão, você não está sozinho. Como é maravilhoso você poder chegar em um lugar. Você chega em um lugar e sabe que se você cair, você vai ter irmãos para te ajudar. A Bíblia fala, 2 é melhor do que 1. Porque estamos quebrando uma maravilha tão enorme dessa. Estava tão fácil, porque temos que dificultar tudo. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai. Meu Jesus amado, neste momento, Senhor, nós queremos orar a Ti, Jesus, e pedir a união, Senhor, de volta. Nós precisamos construir os muros de Jerusalém de volta, Jesus. Que nós possamos unir as nossas forças, Espírito Santo. Que nós possamos nos unir como verdadeiros irmãos e lutar contra as hostes da enfermidade, contra as hostes do maligno. Que nós possamos nos unir mais fortes e que os de fora possam olhar para nós e dizer, meu Deus, eu sou pecador, eu sou indigno, Senhor, mas o povo daquela igreja, eles são tão unidos, eles são tão juntos. Jesus é forte na vida deles. Eu vejo o brilho do Espírito Santo naqueles jovens. Eu vejo o círculo de oração orando com fervor. Eu vejo os obreiros se levantando contra o inimigo. Eu quero entrar lá. Eu quero conhecer esse Jesus que cura, esse Jesus que une essas pessoas. Jesus, venha sobre nós, meu Deus, com a tua união. Jesus, nós queremos voltar ao amor que Paulo nos ensina, Jesus.
Que nós possamos se importar com os nossos irmãos, assim como a nós mesmos. E em nome de Jesus, nós iremos resgatar essas vidas lá fora. Em nome de Jesus, seremos mais fortes do que nunca. E o inimigo vai olhar para nós e vai bater em retirada, porque nós somos fortes, não porque merecemos, não porque somos fortes, mas porque o Senhor está com nós. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.